é promovido por um partido que veio não do seio da burguesia. O Partido dos Trabalhadores, ele não é um partido orgânico da burguesia, como é, por exemplo, o PSDB, o DEM, o PMDB, não é? Nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores nasceu no período das grandes greves do ABC, da retomada da luta de classe dos trabalhadores, da juventude, do campesinato no final dos anos 70, principalmente das grandes greves que foram realizadas na região do ABC paulista. Então o PT é um partido, desde a sua origem, reformista, que tinha uma base pequeno-burguesa e proletária, operária, e que desde o primeiro instante colocou como tarefa, como objetivo histórico, reformar o capitalismo, reformar o Estado burguês, estabelecer reformas que, como o PT dos anos 80 chamava, a serviço dos trabalhadores, dos funcionários públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. Isso é o PT, mas não é um partido orgânico da burguesia, não foi um partido criado pela burguesia, pela classe dominante. Então veja, esse é o aspecto diferencial da corrupção, que nós estamos vendo aí, a todo momento nos meios de comunicação. É o fato do processo de corrupção no seio do Estado ser impulsionado por um partido que não veio do seio da burguesia, mas que teve ao longo do seu desenvolvimento que fazer profundas mudanças internas, inclusive a mais importante, que foi receber financiamento de setores capitalistas para possibilitar que esse partido pudesse se impulsionar eleitoralmente. Essa é a raiz da corrupção no seio dos governos petistas. Veja, no final de 2014, a partir mais ou menos de outubro, de setembro, a gente vai ter a retomada das denúncias, com o episódio do Petrolão, do chamado Petrolão, que são os desvios realizados pelas empresas dentro da Petrobras, com o envolvimento de membros do Partido dos Trabalhadores. Então, esse episódio da denúncia de corrupção no interior da Petrobras, e da intensificação da luta de classe a partir de 2011, vão criando uma nova situação política no país, que é a base dessa nova crise do mandato do governo Dilma Rousseff. Então veja, qual é a posição desse governo diante do avanço da crise mundial, e diante do aprofundamento da crise política interna? A primeira medida do governo Dilma, logo depois que foi eleito, foi indicar o Joaquim Levy para gerenciar, para administrar o Ministério da Fazenda. Ou seja, para administrar a economia do Brasil durante o próximo período. O Joaquim Levy, ele é um legítimo representante da burguesia brasileira. É um homem que sempre prestou serviço para o setor privado, para o setor financeiro, para o setor bancário. Joaquim Levy é considerado como um dos cabeças do sistema bancário, do sistema financeiro nacional. É um ex-funcionário do Banco Bradesco. Então veja, o governo Dilma mostrou claramente que não só desejava dar continuidade à mesma política econômica que foi implementada pelos 3 governos anteriores, os 2 de Lula e o primeiro governo dela, como queria aprofundar ainda mais o ajuste fiscal e as medidas antipopulares. A segunda resposta do governo Dilma foi no final de 2014, quando o governo encaminhou as medidas provisórias 664 e 665 para o Congresso Nacional. Então os trabalhadores já começaram o ano de 2015, com a aprovação de 2 medidas provisórias
que não foram medidas provisórias, né? Não foram leis encaminhadas pelo Congresso Conservador, não. Foram duas medidas encaminhadas pelo governo federal, pelo governo do PT, que impõe uma série de restrições ao seguro-desemprego, à pensão por morte, à aposentadoria por invalidez e uma série de outros direitos importantes dos trabalhadores. Logo em seguida, mais um ataque do Congresso e do governo. Nós tivemos a aprovação do projeto de lei 4330/2004, a lei de terceirização, uma lei que vem desde 2004, do primeiro governo de Lula, tramitando no Congresso, sem que houvesse nenhuma resposta por parte dos movimentos sociais e principalmente do movimento sindical brasileiro. Nesse período, a CUT, a Força Sindical, a CTB ou qualquer outra central sindical importante no nosso país moveu um dedo para tentar barrar o projeto de lei 4330/2004. Então nós tivemos a aprovação da lei de terceirização pela Câmara, que vai, sem dúvida nenhuma, significar o maior ataque aos direitos dos trabalhadores nas últimas décadas, desde que a CLT foi criada em 1943. Não há na história do sindicalismo brasileiro, na história dos direitos sociais brasileiros, um ataque mais profundo aos direitos sociais e aos direitos dos trabalhadores como a aprovação dessa lei de terceirização. Logo em seguida, novamente, nós temos uma nova medida antipopular, que foi a aprovação do chamado Plano de Proteção dos Empregos, que na verdade se trata de um plano de proteção dos lucros das grandes multinacionais e das grandes empresas do nosso país. Veja, com a aprovação dessa medida, o governo possibilita às grandes empresas, às grandes multinacionais, a redução da jornada de trabalho em até 30% e a redução dos salários em até 30% também. Agora veja o nível de conciliação e de conivência desse governo do PT com os setores empresariais. O governo vai bancar, dessa redução de 30%, vai bancar 15% com as verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, com verbas que vêm, de um fundo que vem da arrecadação de impostos e de tributos sobre os salários dos trabalhadores do nosso país. Ou seja, os trabalhadores vão pagar 15% do seu próprio salário, e vão ter ainda os seus salários reduzidos em 15%. Então veja, nós temos um conjunto, pessoal, de ataques, um atrás do outro, contra os trabalhadores, que demonstra claramente que esse governo, apesar do aprofundamento da crise política interna, ele está realmente disposto a aprovar um conjunto de medidas de ajuste fiscal para fazer um superávit fiscal primário, para pagar a dívida externa às custas de profundos ataques à classe trabalhadora. Então veja, a situação política atual, se a gente pudesse sintetizar, ela é marcada, em primeiro lugar, pelo aprofundamento da crise mundial e os impactos profundos sobre a nossa economia. Em segundo lugar, por um processo de desmoralização profunda do governo do PT, que tem uma popularidade hoje abaixo de 15%, então é um nível de impopularidade, talvez o maior nível de impopularidade das últimas décadas, se a gente for comparar o governo de Dilma com os governos anteriores, até maior do que o governo de Collor de Mello, às vésperas do impeachment de 1992. Nós temos um outro elemento importante também, que é o crescimento da influência e do poder dos partidos que compõem a oposição de direita. Então nós temos um fortalecimento do PSDB. O PSDB saiu fortalecido
embora perdendo para o PT, o PSDB saiu fortalecido das eleições. Isso é um fato, eu acho que é um fato que nós temos que constatar, né? Porque a diferença de votos entre Dilma Rousseff e Aécio Neves foi muito pequena. Foi uma diferença quase, né? 3 milhões, né? 3 milhões de eleitores, de votos, que é uma diferença muito pequena. Se a gente comparar com as eleições, né, realizadas anteriormente, onde o nível, a diferença entre o PT e os partidos da oposição de direita era muito maior do que nessa última eleição. Nós temos aí também o fortalecimento do papel do PMDB. O PMDB se tornou o fiel da balança no interior do Congresso Nacional, não é? Não só porque dirige as duas casas, dirige a Câmara dos Deputados, né, com o Eduardo Cunha, e dirige também o Senado Federal com o Renan Calheiros, né, mas porque o PT também saiu eleitoralmente fortalecido das eleições de 2014, né? De modo que o destino do governo Dilma agora passou às mãos do PMDB.